Olá pessoal, eu sou o pastor Ronaldo da Igreja Por Tua Casa, localizada aqui em São Paulo, e a gente vai continuar os nossos estudos sobre Deus, deuses e reis, baseado no Antigo Testamento e principalmente na vida dos reis de Israel. Se você não olhou a primeira aula, eu aconselho que você veja, porque é muito importante você observar a primeira aula e saber que nela nós fizemos uma introdução no sentido do porquê dessas aulas, porquê o nome deuses, Deus, deuses e reis, né? E o objetivo de estudarmos os reis de Israel. Então eu aconselho que você veja para que você entenda como a introdução vai fazer com que você compreenda muito do pensamento dos reis de Israel e a postura que os reis tomaram e como Deus trabalhou com esses reis e como os profetas também, né, acabaram de alguma forma sendo atores principais nesse trabalho que Deus estava estabelecendo com os reis de Israel. Então, hoje nós iremos continuar a introdução, né? Só que aí a gente vai pegar hoje três personagens extremamente importantes, que é Roboão, Jeroboão e o profeta Semaías, que é extremamente importante entendermos como eles estão trabalhando. Então, o texto que nós iremos usar é 1 Reis, capítulo 12, versículo 1. Só que essa história de Roboão, ela também trabalha em outros textos, né? Então, se você for pegar, você vai ter aí 1 Reis, capítulo 12, inicia ali. Você também tem o texto de 2 Crônicas, capítulo 10, do versículo 1 ao 19, né? Você vai ter a história de Roboão. Então vamos lá, vamos trabalhar com Roboão e ver como que Deus foi trabalhando com as tribos de Israel, né? Então, 1 Reis capítulo 12, versículo 1 ao 15, você vai ter aí, ó, foi Roboão a Siquém. Olha só, Roboão vai para Siquém. Por que Roboão precisa ir para essa cidade? Se você pegar Davi, ele é ungido rei ali pela região do sul, né? que é a região de Judá. Se você pegar Salomão, ele também é ungido rei lá no sul. Por que Roboão precisa ir a Siquém, que é bem para o reino, futuramente o reino do norte, bem para o norte, né? Por que ele precisa ir para essa cidade? Porque ele também não ficou lá em Judá, lá onde Davi e Salomão estavam, e ele acabou sendo e ali ele seria ungido rei. Por que ele tem que ir para Siquém? Então, é como se essa cidade ela fosse extremamente importante para as 10 tribos, que futuramente seriam as tribos do norte. Vamos dar uma olhada no mapa, só para vocês entenderem aí o que eu estou tentando mostrar. Então você vai ter o mapa aí de Israel, os reinos de Israel e Judá. Você tem aí na parte de baixo, verde, né? O reino de Judá. Aí você vai ter as cidades, ó, Cades Barneia, Tamar, Berseba. E olha aqui, ó, você tem Jerusalém, ou seja, bem no reino do sul, né, o reino de Judá. Você tem Jerusalém, você tem Hebron lá, Hebron, Jerusalém, que é a capital. Quando você sobe, você vai ter o reino de Israel, ó, na parte amarela. E olha aqui, ó, observe onde está Siló. É aqui que ficava o tabernáculo, Samuel ficava aqui e o profeta Aías estava aqui, né? E aí você tem mais para cima lá, Siquém, que é a futura capital do norte. É para lá que Roboão deseja ser ungido rei de Israel. Então, ó, ao invés dele ser ungido aqui no sul, em Judá, ele sobe lá para o reino do norte, em Siquém, para ser ungido em Israel. Então você tem aí todo esse mapa que mostra o reino de Israel, né? E depois você tem embaixo onde mostra o reino de Judá, né? Era uma cidade de valor comercial importante e valor histórico importante. Siquém era uma cidade de importância histórica, foi a primeira cidade que Abraão visitou na Terra Prometida. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 12, versículo 6. O lugar onde os ossos de José foram enterrados, Josué capítulo 24, versículo 32, e onde Josué renovou a aliança de Deus com Israel.
Josué capítulo 24, versículo 1, e onde Abimeleque foi coroado rei, Juízes capítulo 9, versículo 6. Então, são fatos extremamente importantes na história de Israel e que mexiam muito com o reino do norte, as 10 tribos que futuramente se tornaram o reino do norte. Vamos pegar lá o último discurso de Josué nesta cidade, que foi Josué capítulo 24, versículo 1. Você vai ter lá o seguinte: Josué capítulo 24, versículo 1, olha o que você tem lá. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel, aonde? Em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Olha só, Josué está indo lá atrás, na época de Abraão. Então, você vê como essa cidade ela tinha um ambiente histórico, né, importante para Israel. Por isso que Roboão vai lá para o reino do norte para ser ungido rei lá. Né? Versículo 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. E aí ele vai contando toda a história daquilo que aconteceu com Israel até eles chegarem ali, e Josué faz uma renovação da aliança, lembrando o povo da aliança com Israel. Então, essa cidade, Siquém, ela era uma cidade extremamente importante ali para as 10 tribos, né? As 10 tribos que futuramente seriam as tribos que se revoltariam contra a casa de Judá. Então, por isso, Roboão vai a Siquém. Este é o primeiro ponto no valor histórico do porquê que ele vai para essa cidade de Siquém. Essa cidade futuramente vai ser a capital do Reino do Norte, através de Jeroboão, e depois vai ser Samaria. Mas, entretanto, a primeira cidade vai ser Siquém. Outra coisa que a gente precisa entender do porquê que Roboão vai para Siquém é saber que existia um pano de fundo por trás de toda essa situação. E nós comentamos isso muito na primeira aula, falando sobre como Jeroboão pertence a essa região do norte. O profeta Aías também pertence a essa região. Já havia a profecia dele para Jeroboão, que Jeroboão reinaria. Esse profeta Aías não é reconhecido na corte real, ele não frequenta o palácio ali, não frequentava o palácio de Salomão e não frequenta o palácio real de Roboão. É um profeta que ele circula pelo âmbito das tribos do norte, reconhecido lá, mas ele não é reconhecido no sul, pela família real e pela tribo de Judá. Né? Você também tem esse profeta como herança ali da figura de Samuel, né? Que nós trabalhamos muito essa questão sobre como ele vem dessa tribo e ele faz as mesmas coisas que Samuel fez com Saul, ele faz com Jeroboão em relação a rasgar as vestes. Né? Roboão vai para o norte porque ele sabe que de alguma maneira há uma certa insatisfação nas tribos em relação àquilo que estava vindo do seu pai. Né? Hoje nós iremos ver e trabalhar um pouco mais dessa insatisfação para saber como Roboão ele estava diante de uma situação muito complicada. Uma situação que Davi enfrentou, e a gente vai observar isso nos relatos da história de Davi, e Davi, com a sua sabedoria, conseguiu não permitir que as tribos se dividissem. Davi conseguiu, Salomão manteve isso, mas Roboão não teve inteligência suficiente para conseguir segurar as tribos. Obviamente que também isso vinha de Deus. Deus iria acabar com aquilo que Salomão estava fazendo em relação à idolatria em Israel. Então, Roboão vai para o norte. Lembre-se, o norte está em insatisfação com aquilo que Salomão tinha feito, com o reino que Salomão estava seguindo, a forma que Salomão estava liderando. O norte não estava satisfeito e Roboão vai para lá para tentar de alguma maneira ser reconhecido entre as 10 tribos que ele é o rei
da linhagem de Davi e que precisa ser reconhecido. Então, foi Roboão a Siquém. Lembre-se, há uma insatisfação aí das tribos de Israel e, ao mesmo tempo, existe uma figura que é o Jeroboão. Jeroboão, ele não é reconhecido como alguém bem-vindo. Por quê? Pense, Salomão passa a perseguir Jeroboão, porque Jeroboão torna-se como se fosse um traidor. Jeroboão estava no Egito, né? E aí quando ele sabe da morte de Salomão, ele volta. Então há uma profecia, com certeza Roboão também sabe dessa profecia, e ele está indo no norte, enfrentando toda essa situação, uma insatisfação, e ele tentando de alguma maneira sobrepor o seu reinado sobre essas tribos. Então por isso que ele vai para Siquém. Foi Roboão a Siquém. Olha lá, porque todo Israel, quando você lê todo Israel, a maioria das vezes esse termo Israel está falando das 10 tribos do norte, porque nós iremos ver que a forma das traduções do livro de Reis, a forma do autor, ele vai sempre colocar Judá como reino do sul, Judá pegando ali o reino de Judá e o reino de Benjamim, e todo Israel pegando as 10 tribos do norte, que foram as tribos divididas e o futuro o reino do norte. Então, olha lá, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Aí olha só para você ver o versículo 2. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvido isso, pois estava no Egito, e a gente já trabalhou nessa questão de como o Egito, de alguma maneira, recebeu Jeroboão, porque ele tinha interesse que o reino realmente se dividisse, porque o Egito atacaria o sul futuramente, porque ele desejava de alguma maneira quebrar muitas dos negócios feitos com Salomão para que o Egito pudesse crescer, e isso ocorreu realmente. E nós iremos observar que essa ida de Jeroboão e essa estadia nele do Egito contribuiu muito para aquilo que Jeroboão fosse fazer no Reino do Norte futuro, e a gente vai ver que a questão também da idolatria dos bezerros, que foi a mesma idolatria combatida por Moisés lá no passado, né? Então, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar. Porque que os líderes tribais do norte mandaram chamar a Jeroboão, porque eles já estavam insatisfeitos, eles já estavam desejando romper o reino, eles estavam esperando alguma atitude de Roboão para que eles rompessem o reino e já colocassem Jeroboão como rei do norte. Já já nós iremos observar como essa galera do norte sempre teve problemas com o reinado do sul. Na época de Davi foi assim, e eles sempre de alguma maneira tentaram quebrar o reino. Alguns eram insatisfeitos porque vinham da linhagem de Saul, e eles ficavam acusando Davi, que Davi era um usurpador do trono, e outras pessoas não reconheciam o reino de Judá, e eles queriam uma certa independência do norte, independência tanto financeira, militar e independência religiosa, porque quando Jeroboão começa a fazer uma religião totalmente diferente daquilo que Deus propõe para Israel, o reino do norte, os líderes tribais, ninguém contesta. Era como se eles já também desejassem o tipo de religião que Jeroboão estava colocando para eles. Então, olha lá, eles mandaram chamar Jeroboão. Então, lembre-se, Jeroboão não era bem-vindo. Ele não era bem-vindo com Salomão. Como é que ele seria bem-vindo com Roboão? Ele era considerado um traidor. Então, Roboão sabia quem era Jeroboão, e esses líderes tribais, quando vão falar com Roboão, eles já chamam Jeroboão. Isso aí, basicamente, era uma afronta. Então, Roboão teve que aguentar isso aí e aguentar Jeroboão vindo até ele como se fosse a voz dos líderes tribais, porque a gente vai perceber que quem fala com Roboão é Jeroboão, junto com todos os líderes tribais, né? Então olha lá, veio com toda a congregação de Israel a Roboão. Quando fala assim, veio com toda a congregação, quem eram? Os líderes das tribos. Você não ia ter o povo falando com o rei, não, eram os líderes das tribos, mas aquele que estava falando com Roboão era Jeroboão. Então só aqui você já percebe uma afronta, ou seja, Roboão não pode prender Jeroboão, não pode fazer nada, ele está ali aguentando, sabendo de toda a situação. Obviamente ele era aconselhado por Salomão, e Salomão havia avisado ele sobre a questão de Jeroboão, como ele
tinha recebido a profecia, como havia um levante de um traidor que tentaria de alguma forma quebrar o reino. Então, obviamente, Roboão sabe de todas essas coisas. Então, nós iremos perceber que Roboão, ele está diante de uma situação complicada, porque ele tem um levante se formando, ele tem pessoas que estão arranjando algum tipo de desculpa, algum tipo de falha na ação real dele para romper. Então ele está ali diante de uma situação conflitante. E nós iremos observar que ele não teve estrutura, maturidade para resolver isso aí, né? Então, olha lá o versículo 4. Olha como Jeroboão já vem com uma fala de afronta com Roboão. Olha lá. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Ou seja, ele estava chegando para Roboão e falou assim: o reino de seu pai não foi legal, não foi bom. Entendeu? Ou seja, Jeroboão tinha trabalhado para Salomão, Jeroboão tinha recebido coisas boas de Salomão, porque ele estava num cargo de administrador das obras, administrador de tudo aquilo que ele estava, de tudo aquilo que Salomão estava fazendo ali em Israel. E aí ele chega já na primeira fala, diante dos líderes tribais, diante do rei, fala assim: o reino de seu pai, a forma que ele administrou, houve peso nos nossos ombros. E não é mentira. Entendeu? Ele está falando aqui, é verdade mesmo, porque Salomão, ele de alguma forma, ele expandiu o reino e ele foi gerando um tipo de administração muito grande, que futuramente a gente vai trabalhar sobre o reino de Salomão, e essa administração, essa estrutura estava difícil de ser mantida, e obviamente os impostos iriam cair sobre as tribos e sobre os reinos vizinhos, né? Então havia uma insatisfação de ficar mantendo as regalias da família real, né? Então essa contestação ela está correta, porém obviamente um rei como Roboão não iria aceitar vindo de um cara que era considerado traidor pela família real, né? Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Olha aí, ele está colocando condição. Obviamente um rei não aceitaria isso. Um rei vai aceitar que seus súditos falem que irão servir baseado em condições? Na mente de um rei, na mente de uma pessoa que está sobre o trono, ele não vai aceitar isso de jeito nenhum, né? Então nós iremos observar que Roboão pede ali 3 dias, mas nunca que ele iria aceitar essa proposta de Jeroboão. E ainda mais, Roboão sabia que, na verdade, eles não estavam querendo algum tipo de regalia, eles estavam querendo um motivo para se rebelar. Então, Roboão sabia, de alguma forma, que se ele cedesse a isso, eles arranjariam um outro motivo para se rebelar. Então essa é a estrutura e a condição que Roboão está tendo que lidar. É um assunto conflitante, difícil, e ele precisa saber como que ele vai ajeitar essa situação, né? Então, prosseguimos aí no versículo 5. E eles respondeu: ide-vos, após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Por que ele pede 3 dias, né? Ele está numa situação complicada e ele precisa saber como que ele vai lidar com isso aí, né? Então, olha lá. E o povo se foi. Versículo 6. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a esse povo? E lhe disseram: se hoje te tornares servos deste povo. Olha só a frase, gente. Servo deste povo. Você acha que um rei de uma família real vinda de Salomão vai se submeter a um povo? Principalmente um rei como Roboão, na mentalidade de Roboão, vindo da regalia ali que Salomão acabou tendo com o reino. Mas nunca, né? Nunca ele iria se submeter, né? Ó, se hoje se tornares servo deste povo e o servires e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Por mais que eles acreditassem nisso, nós iremos ver que o pano de fundo não era verdade, né? Havia uma insatisfação do norte já desde a época de Davi, e eles queriam romper, e eles estavam procurando motivo para fazer isso, né?
Houve um certo motivo em Davi, que nós iremos observar depois. Davi conseguiu contornar a situação. Salomão herdou tudo isso, mas a insatisfação continuou depois que Salomão foi para o seu caminho de idolatria, e Roboão pegou uma bomba que estava a ponto de explodir e ele não teria maturidade para resolver isso, né? Aí olha o versículo 8, aqui já começa o declínio real, né? O declínio daquele que não consegue resolver conflitos, né? Obviamente que também nós precisamos entender que Deus estava por trás de tudo isso. Então isso é algo que eu falei na primeira aula. A história, ela é mantida por Deus, escrita por Deus. Entretanto, existem as ações dos homens, ações que nós somos responsáveis, decisões que tomamos, e nessas decisões seremos responsáveis. Os reis foram responsáveis por isso, mas Deus é aquele que está por trás de toda a história. E por isso estudar o livro de Reis é extremamente importante, porque você vai ver Deus escrevendo a história, ditando como as coisas vão acontecer e por que determinadas situações ocorreram, por que determinados reis tomaram decisões, e Deus por trás de tudo isso, Deus fazendo com que aquilo acontecesse. No caso de Roboão, nós iremos observar que isso vinha de Deus. Roboão optou pelo conselho dos jovens, ele negligenciou o conselho dos anciãos. E aí nós vemos que isso é um declínio real, e isso veio de Deus, porque Deus desejava realmente romper o reino, né? Então olha lá, versículo 8. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ou seja, esses jovens sabiam quem era Jeroboão, sabiam da insatisfação do norte. Então, de alguma forma, eles tentaram fazer com que Roboão não fosse pelo caminho do serviço, do conselho, da paz, da reconciliação, mas usasse do poder militar. Por que poder militar? Porque o sul, até então, mantinha o poder militar. Era como se no sul houvesse ali uma ordem que as tribos deveriam se submeter para que as coisas acabassem sendo feitas conforme o rei fazia. Mas esses jovens não entendiam o seguinte, que o poder militar que estava no norte não iria submeter mais ao sul, e foi isso que acabou ocorrendo, né? Então olha lá, versículo 9, e disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós, e ainda lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Olha o que ele está falando, que o dedo mínimo dele é mais grosso do que os lombos do pai dele, né? Então ele ia ser extremamente mais rigoroso, né? Versículo 11, assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Aí olha lá o versículo 12, veio pois, olha lá quem? Jeroboão, ele era o líder, né? Ele era o líder. E todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. Então, versículo 13, dura resposta deu o rei ao povo. Quando fala aqui, dura resposta, ou seja, houve um conflito terrível. Então, é só você imaginar, ele ali sentado em algum trono, com os seus conselheiros, com os seus guardas, né? E todos os líderes tribais, e ali no meio você tem Jeroboão vindo para ouvir a resposta. E aí a resposta dele é dura, ou seja, de alguma forma, Roboão afrontou os líderes tribais, impôs sobre eles sua liderança, seu reinado, né? E obviamente ele estaria com alguma coroa, né? Então ele impõe sobre isso, e o reino do norte só estava esperando para que ele fizesse isso realmente, para se rebelarem, né? E aí depois colocarem já Jeroboão como rei. Então
tudo já estava armado, né? O cerco já estava armado e Roboão caiu direitinho naquilo que eles desejavam, né? Então, versículo 13, dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dito. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. E olha o versículo 15, o rei, pois não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento, olha só gente, vinha do Senhor, entende? Então Deus está por trás de toda essa história. Por mais que Roboão tivesse as suas decisões e Deus respeitava isso, Deus estava por trás. Então por isso que nós observamos a soberania de Deus. Deus é um soberano Deus. Deus é soberano sobre todas as decisões, sobre todos os acontecimentos, é Ele quem dita as regras. Entretanto, há essa liberdade humana das nossas decisões e nós somos responsáveis. Então, Roboão acaba tomando essa decisão, mas essa decisão vem daquilo que Deus já estava desejando fazer. Então, lá, versículo 15, esse acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, por intermédio do profeta. E nós observamos como a intenção do profeta foi aprovada por Deus e foi aquilo que Deus desejava fazer. Então, vamos observar lá o versículo 16, 1 Reis, capítulo 12, versículo 16. Vendo, pois, todo Israel, lá, lembra aquilo que eu falei, todo Israel está falando muito sobre as tribos do norte, né? Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, olha a reação deles. Olha a fala dessas tribos. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Olha essa fala. Que fala é essa? Essa fala já havia acontecido no tempo de Davi. E nós iremos observar que só mudou o tempo. A insatisfação continuou. Davi conseguiu lidar com essa insatisfação por um tempo, mas ela acaba voltando em Roboão. Não conseguiu segurar as tribos do norte e acabou rompendo. Vamos voltar lá na história de Davi e nós iremos observar o que aconteceu lá para entender por que isso acontece novamente. Voltando um pouco os textos bíblicos, você vai pegar lá 2 Samuel, capítulo 5, que você vai ter Davi é ungido rei de todo Israel. Então, Davi é ungido e todo o Israel reconhece o reinado de Davi. Então, todas as tribos de Israel, capítulo 5, versículo 1, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Lembre-se, Saul era o rei ungido. Quando Saul cai, de alguma maneira, há esse crescer de Davi. Nesse crescer de Davi, vai havendo aceitação dos líderes, mas havia ainda pessoas que eram com Saul. Pessoas que achavam que Davi tinha usurpado o trono. Havia uma certa insatisfação. Obviamente que nesse tempo houve um número maior de aceitação dos líderes das tribos, reconhecendo que Deus estava com Davi. Quando Davi começa a ter determinadas falhas no reino, falhas na família real, falhas nas suas condutas com Betseba ali, nós iremos observar que essa insatisfação de um pequeno grupo começa a crescer. E quando cresce, levanta-se novamente no norte esse mesmo pensamento que nós temos com a tribo de Judá, que nós temos com a casa de Jessé, vai se crescendo. E Davi enfrentou essa situação, soube lidar, mas a bomba estoura com o filho Roboão, né? Então, olha lá, versículo 2. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança, com todos. Havia uma aliança de Davi com todos os líderes tribais, né?
perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel, sobre as 12 tribos. Né? Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrão reinou sobre Judá 7 anos, e 6 meses em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, observe o versículo 5. Primeiramente, Davi começa a reinar em Judá, depois que ele passa a reinar em todo Israel. Então, olha o tempo que ele reinou em Judá, primeiramente, versículo 5. Em Hebrão reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Então, 7 anos que Davi era rei em Judá no sul, nesse período ele não era reconhecido nas outras tribos do norte. Ainda havia uma certa desconfiança. As outras tribos ainda não reconheciam Davi. Depois que elas foram reconhecer, em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, aí depois ele passa a reinar sobre todo Israel. Então, o livro de Samuel continua, né? Davi conquistando Sião, o reinado de Davi reconhecido pelo rei Irão, né? Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, Davi derrotando os filisteus, a arca é trazida, né, para Jerusalém. Segundo Samuel 6, você tem Davi trazendo a arca. O que significa? Davi está tirando o tabernáculo de um lugar, está transportando ele para o reino do sul. Então está centralizando ali com a tribo de Judá. Né? Então só aí você também tem algo que vai gerar uma certa rivalidade, insatisfação entre as outras tribos. Né? A arca é levada para Jerusalém. Capítulo 7 de 2 Samuel, você vê ali a festa sendo feita, né? E Deus aprova tudo isso que Davi está fazendo, né? Como Davi fala com o Senhor ali, né? Em 2 Samuel 7. Em 2 Samuel 8, as diversas vitórias de Davi, os oficiais. Aí no 9, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, que Davi ele é bom com o filho de Jonatas, ou seja, a linhagem de Saul. Davi acaba cumprindo a aliança que ele faz. Né? Olha lá, 2 Samuel capítulo 9, disse Davi, resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse Davi e perguntou-lhe ao rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Marquir, filho de Amiel. E aí o filho se chama Mefibosete, né? Que é o filho de Jonatas. Né? Capítulo 10, Davi derrota os amonitas e os sírios. Né? Aí, gente, começa o declínio de Davi, as falhas de Davi que vão sustentar essa insatisfação nas tribos, e ele vai ter um enorme problema, só que ele soube lidar com a situação. Davi comete adultério com Betseba. Capítulo 11, versículo 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe Betseba. Então aí você tem aí Davi cometendo adultério com ela, Davi mandando matar Urias, e aí depois Davi tendo a situação com ela grávida. Então só aqui você já vai saber o seguinte, que vai haver aqui um motivo que vai gerar a oportunidade dos insatisfeitos tentarem pegar Davi. Por quê? Que daqui você pode perceber que inicia o motivo. Então essa mulher Batseba, ela é neta do conselheiro de Davi, o Aitofel. O Aitofel, ele era um conselheiro assim, o principal de Davi. Era como se fosse alguém que estava ali junto à corte real, e a fala dele era muito importante. Então, pense,
Davi se relaciona com a neta dele, manda matar o marido dela, entendeu? E ele acaba engravidando ela, o filho morre, mas depois ela passa a ser mulher de Davi. Isso no Palácio Real, isso com os soldados sabendo da situação. Como você acha que Aitofel, o conselheiro do rei, ficaria? Ele também ficou insatisfeito com a situação e ele também ficou esperando só um motivo para acabar atacando Davi. E obviamente que ele, nós vamos ver futuramente aqui no texto, que ele também tinha ligação com as tribos e ele poderia ter de alguma forma destruído Davi. Então você tem aí a situação com Betseba, como Davi é repreendido, aí essa situação gerou mais um motivo. Agora, vai haver outros motivos. Observe aí, 2 Samuel capítulo 13, que é o incesto de Amon. Ou seja, você tem o filho de Davi, Absalão, que tem uma irmã chamada Tamar. E aí tem um outro irmão, outro filho de Davi, né, que acaba desejando Tamar. Ele deseja ela a tal ponto que ele acaba forçando ela a ter relação com ele. Então você tem 2 Samuel capítulo 13, versículo 11, quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, porque ele não queria ter um relacionamento sério com ela, né? Ele queria forçar mesmo, né? Então, olha lá, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amon sentiu por ela grande aversão, e mais era a aversão do que sentiu por ela que o amor que lhe voltara. Disse-lhe Amon, levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que outro que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou ao seu moço que o servia e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Aí você percebe que ela chora e ela acaba ficando lá com Absalão, né, o seu irmão. E Absalão fica muito bravo e Absalão passa a ter um plano de vingança contra Amon. E ele efetua, né, esse plano de vingança. No versículo 23 até o 36, ele acaba matando Amon, né? Aí, depois que ele faz isso, Absalão foge para Talmai, lá, versículo 37. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Jeru. E Davi pranteava o seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Jeru, onde esteve 3 anos. Então, o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amon. Então observe que Absalão fica 3 anos fora, né? Aí você tem aí no capítulo 14, Absalão volta para Jerusalém. Joabe de alguma maneira trama aí uma situação com uma mulher para que Absalão voltasse para Jerusalém. E aqui há uma certa desconfiança nas atitudes de Joabe. Joabe tem pontos positivos em relação a como que ele guardava Davi, mas ele tem muitos pontos negativos sobre como ele desobedecia as ordens de Davi, matando as pessoas, e nós iremos observar que quem mata Absalão futuramente é Joabe, né? Mas aqui Joabe traz um meio de trazer Absalão de volta, depois ele consegue fazer com que Absalão volte a estar ali caminhando no palácio real. Mas parece que quando Absalão se revolta contra Davi, parece que Joabe se arrepende muito e fica muito irritado com isso, e é ele que acaba depois matando Absalão, né? No versículo 25 ao 27 a gente tem ali a beleza de Absalão. Ele era um homem muito belo, com cabelos bonitos, né? A Bíblia fala, né? Absalão acaba sendo admitido na presença de Davi, do versículo 28 ao 33, e aí você começa a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Aqui nós iremos entender um pouco de como essa insatisfação do norte tenta se levantar aqui. Davi ele consegue resolver a situação, mas como vimos, Roboão não consegue, né? Olhem lá, capítulo 15 de 2 Samuel.
Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Então só aqui já percebe que ele já tem uma certa autoridade no reino, porque ele tem cavaleiros, ele tem soldados que estão ali junto com ele. Então ele tem uma certa confiança com Davi, né? Versículo 2, levantando-se Absalão pela manhã, olha o que ele faz, parava a entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Gente, pensa bem, muitas coisas se centralizaram no sul, entendeu? O templo, as decisões, Davi que fazia. Então, as pessoas vinham de tribos distantes, ou seja, das outras tribos, para resolver as questões. E muitas vezes elas não resolviam ou não conseguiam resolver. A demanda era grande. Então, Absalão começava, de alguma maneira, tomar o coração dessas pessoas. Por quê? Por causa da insatisfação do norte, que sempre houve. Então, Absalão notou isso, e aí ele entra nessa insatisfação, tentando catar o coração das pessoas para aquilo que ele iria fazer futuramente, que era roubar o reinado de seu pai, né? Então, olha lá, versículo 2, chamava Absalão, assim lhe dizia: de que cidade és tu, olha lá, que tribo? E respondia: de tal tribo de Israel, ó, é teu servo, ou seja, do norte. Então, Absalão já sabe, ele entendeu que há uma insatisfação ali e ele quer aproveitar essa questão. Então, Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Olha aí, ele manipulando, fala: o rei não te ouve. O rei ouve a tribo de Judá, mas as outras tribos o rei não está nem um pouco preocupado, mas o rei pega os impostos, né? Então, olha lá, versículo 4, dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse tal justiça. Então aqui ele já está falando, se vocês estiverem do meu lado, isso não vai acontecer mais. Então ele está ganhando as pessoas. Lembre-se, pessoas pobres naquela época dificilmente sairiam das suas terras, andariam quilômetros para irem até o templo ou irem até a sala do trono para resolverem suas questões. Elas iam nos seus líderes tribais. Agora, quem ia até Jerusalém eram os líderes para resolver questões mais importantes. Então, com quem Absalão está falando aí? Ele está falando com líderes das tribos, pessoas de influência. Então, ele sabe com quem ele está lidando, ele sabe com quem ele está conversando. Então, olha lá, ele está ganhando, falou: se você ficar comigo, tá vendo? O rei, ele só dá atenção para Judá, o rei só dá atenção para a galera do sul, você está deixando de lado. Se você ficar comigo, se você me apoiar nesse esquema que eu posso realizar aqui, a gente pode derrubar Davi do trono, assumir o trono e as coisas serem diferentes, né? Versículo 5, também quando se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração de quem? Dos homens de Israel, das tribos, as 10 do norte, né? Não era só a tribo de Judá, ele estava ali olhando as outras tribos e se aproveitando da insatisfação, que nós iremos já ver como o texto mostra essa insatisfação. Versículo 10, ao cabo de 4 anos, gente, disse Absalão ao rei, 4 anos Absalão ficou esquematizando esse poder militar no norte para derrubar o sul, para derrubar o trono. Obviamente que aqui não existe ainda a divisão. Eu estou usando a divisão para que a gente possa entender, né, que existem 10 tribos ali do norte que se tornaram futuramente o reino ali de Jeroboão, que foi a divisão, e ficou ali apenas 2 tribos no sul, que era Benjamim e Judá. Então, 4 anos ele esquematizou essa traição e Davi nem percebeu. O que Davi fez nesses 4 anos? Então, você nota que nesse tempo, depois de Betseba, Davi começa a se inclinar em relação ao seu reinado. Parece que Davi não está mais tendo total compreensão de tudo aquilo que está acontecendo, principalmente com sua família, depois que Amon acaba abusando de Tamar, acontece essa questão em relação a Absalão, tem esse posicionamento de Joabe, parece que Davi não está prestando atenção que dentro da sua casa está havendo uma traição. E obviamente isso vem da parte de Deus, porque Deus
tinha falado para Davi que isso aconteceria na sua casa, né? Então, ó, versículo 7, ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Versículo 8, porque morando em Gerur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei, vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel. Olha só, as tribos que ele já tinha conquistado. Olha lá. Todas as tribos de Israel. Lembra que a linguagem não está falando do sul, não está falando do reino de Judá, está falando de outras tribos. Então, Absalão se aproveitou isso. E nós íamos observar que quando Absalão invade Jerusalém, ele entra, né, porque Davi saiu, Davi não quis resistir. Quando Absalão entra, até em Judá as pessoas já não queriam mais Davi. E aí nos leva a pensar, né, que de toda a aceitação que Davi tinha das 12 tribos, houve uma insatisfação com o reinado de Davi. E Davi acaba saindo, acaba recorrendo ao Senhor, se arrependendo, e aí Deus tem misericórdia de Davi e faz com que as tribos aceitem ele como rei novamente. Então essa situação aqui gerou em Davi um certo recapitular na sua mente, no seu reinado, no seu coração, para que ele realmente voltasse a estar perto do Senhor, né? Então Deus estava trabalhando com o coração de Davi, mas estava acontecendo esses conflitos ali em Israel, né? Então olha lá, ele envia emissários para todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvires o som das trombetas, direi, Absalão é rei em Hebrom. Olha só o levante. Havia um poder militar muito forte, com todas as tribos vindo para o sul. Davi sabia disso, a tal ponto que Davi prefere não ficar na cidade por vários motivos. Um motivo, ele sabia que o poder militar de Absalão era grande, entendeu? Que viria sobre a cidade e provavelmente causaria destruição na cidade. Davi não queria isso. Ele também não queria isso porque ele não desejava que o povo sofresse. E outro ponto é que Davi ele tem um pensamento em que se eu for para permanecer rei, que assim o Senhor deseja. Se for para sair, entendeu? E Absalão entrar, amém. Davi ele aceitava isso. Então esse é um ponto extremamente importante, né, da gente compreender o coração de Davi. Ele não era pegado ao reino, ele era pegado ao Senhor. O coração de Davi é maravilhoso por causa disso, né? Então, versículo 11. De Jerusalém foram com Absalão, olha só, gente, 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel. Olha com quem ele está ligado. Lembre-se, Aitofel é avô de Betseba. Ele está insatisfeito com Davi. Então, Aitofel já estava com certeza tramando com Absalão esse levante contra Davi, né? Então, o Gilonita, lá, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia o seu sacrifício, tornou-se poderosa a conspirata, olha só, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então foi crescendo, tanto Absalão como Aitofel, eles estavam envolvidos, e aí eles foram conquistando os líderes ali para se levantar. E o que eles falavam? Com certeza eles estavam pegando ali as falhas de Davi, as falhas na família, as falhas reais, a centralidade no sul, o esquecimento no norte. Então parece que Davi, de alguma maneira, esquece realmente as tribos do norte, ele centraliza no sul, e aí a insatisfação vai vindo, o levante vai vindo, pessoas que eram da época de Saul, que não consideravam o reino de Davi, eles também se ajuntam a essa conspiração, tudo para querer derrubar o reinado de Davi, né? Então, versículo 14, ó, disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém. Aí Davi entende, opa, há um poder grande com ele e eu não havia percebido. Foi pego desprevenido, né? Olha lá, levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Por que ele fala isso? Ele sabia do poder militar que estava com Absalão. Ele entendeu. Aitofel está com ele. Há conselheiros, há homens muito poderosos que estão com ele. Então esse levante é muito forte. Então Davi acaba saindo da capital de Jerusalém, da onde ele havia estabelecido, aonde estava a Arca da Aliança, aonde estava o tabernáculo de Davi. Ele sai, ele submete a essa vergonha para não enfrentar Absalão. E aí ele continua lá.
Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então, aqueles motivos que eu falei, vários motivos que fizeram Davi a não enfrentar ele e sair da cidade. E outra, Davi também era um homem de guerra militar, mas o poder de Davi não era em estar numa cidade protegendo-a. Davi era um guerreiro de ataque. Todas as suas vitórias foram em campos de batalhas, foram no deserto, foram em lugares escondidos, armadilhas. Davi, ele era um perito nessa área. Então Davi entendia a sua força e o seu potencial. Então, quando Davi sai, é como se ele estivesse armando na sua mente militar, falou, eu sou muito mais poderoso fora, e como eu estou em menor número, é muito mais fácil derrotar Absalão nessas minhas estratégias de guerra, do que eu permanecer na cidade me defendendo, assim eu posso acabar caindo. Então, a gente tem que entender que Davi tinha uma mentalidade militar, né, de guerra. Né? Então, lá, versículo 15. Então, os homens do rei lhe disseram, lembre-se que eles são menor número, né? E a gente vai observar depois que quando Davi sai de Jerusalém, até pessoas do reino de Judá não estão querendo ele mais, só que ele acaba conseguindo resolver o conflito e o próprio pessoal de Judá reconhece que é melhor ter o rei de volta e acaba se arrependendo. Né? Então olha lá, versículo 15, então os homens do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Davi tinha homens fiéis a ele, né? Versículo 16, saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram, deixou porém o rei as 10 concubinas. Essas serão aquelas que Absalão vai acabar tendo relação na tenda na frente de todas as pessoas para envergonhar a casa de Davi. Né? Então ele deixou as 10 concubinas para cuidarem da casa. Quando Davi volta de toda a situação, ele acaba nunca mais tocando nessas mulheres e elas acabam morrendo viúvas, né? Mas nunca mais elas são tocadas por Davi. Né? Versículo 17, tendo pois saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante dele. Então o número com Davi é bem menor do que o número com aqueles que estão com Absalão. Então percebe-se que Absalão, ele acabou enganando muito, ele acabou se aproveitando da insatisfação de muitas tribos do norte e o seu poder militar vindo contra Davi. Então só aqui nós percebemos o seguinte, que Davi de alguma maneira acabou se ausentando em cuidar das tribos, dando motivo para que a insatisfação crescesse. Porque Absalão ficou ali praticamente anos pegando e enganando as pessoas. Para que ele enganasse as pessoas, Davi não estava cuidando, Davi não estava reinando corretamente. Davi permitiu que essa insatisfação crescesse e permitiu que o traidor crescesse dentro da sua própria casa, que foi seu próprio filho Absalão. E aí nós temos ali o sacerdote Zadok e Abiatar, né, que eles querem seguir Davi e querem levar a Arca da Aliança. E aí chega uma hora que Davi fala, não, voltem, mantenham suas posições, continuem fazendo o culto, servindo ao Senhor. Só que Davi era esperto, né? E ao mesmo tempo estejam aí passando informação para mim, né? 2 Samuel capítulo 15, do versículo 24 ao 37, você vai perceber isso, né? Davi saindo, né? Mantendo a arca lá, mantendo os sacerdotes lá, e colocando pessoas que lhe passassem informações, né? Agora, observe o capítulo 16, aí a gente vai perceber que o levante tinha vários panos de fundo, né? Várias verdades aí na mente daquelas pessoas e intenções que fizeram com que esse levante viesse até o trono de Davi e Absalão se aproveitasse disso. Quando Davi encontra Ziba, quem que era Ziba? Era aquele que falou sobre o filho de Jonas, Mefibosete, que vinha lá da família de Saul. Então havia uma insatisfação das pessoas que eram com Saul na época e ainda não tinham reconhecido Davi como rei. Então eles estavam esperando Davi fazer alguma falha para que eles se levantassem. E quando Davi
é encontrado por Ziba, Ziba vai até ele levar mantimentos, olha o que ele fala. Então, olha lá, 2 Samuel capítulo 16, versículo 1. Tendo Davi passado um pouco da lei, dobrando o cimo, eis que ele saiu ao encontro a Ziba. Ziba era da família lá de Saul, era um serviçal, alguém que estava lá na administração, ajudando Saul, né? Então, olha lá, servo de Mefibosete, que é o filho de Jonatas, né? Olha lá, com 2 jumentos albardados e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passa, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu-lhe Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados do deserto. Então ele meio que engana Mefibosete, né? Como se Mefibosete, que era servo, filho de Jonas, também estava na conspiração, e aí ele vai tentar de alguma maneira mostrar que ele não, né? Para tentar enganar Davi. E olha o que ele acaba falando, né? Tentando prejudicar o Mefibosete. Depois a gente vai perceber que quando Davi volta, o filho de Jonas vem até Davi e fala isso, né? Ele acabou me enganando, né? Então, olha lá, Davi fala: o que você pretende com isso? E aí Ziba responde, né? Então disse o rei, versículo 3, onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém. Então, quando vem o Ziba, parece que aqui nós temos um problema, né? Porque parece que havia uma outra revolta, né? Então não dá para saber se esse Ziba realmente estava falando a verdade ou ele estava mentindo para prejudicar o Mefibosete. Mas o que ele está falando aqui é que quando ele vem até Davi, ele começa a entregar que o Mefibosete, que era o filho de Jonatas, e no caso o neto de Saul, seria lá o rei temporário que estaria ali mantendo o trono para depois Jeroboão assumir realmente. Por quê? Temporário porque ele tinha problema nos pés, ninguém o aceitaria como rei. Mas quando Ziba chega aqui, ele está falando que o Mefibosete está querendo pegar o trono porque ele pertence à herança de Saul, né? Então, olha lá, quando o rei vem e fala para ele o que você pretende, né? Ele vem, traz as coisas, e olha quando Davi pergunta: então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor? Falando sobre o Mefibosete. Cadê ele, né? Ele deveria estar aqui comigo, né? E olha o que ele responde, o Ziba. Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse, olha lá, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Ou seja, ele está falando que ele receberia o reino, porque ele era da linhagem de Saul. Então, Davi acaba acreditando em Ziba ali, tanto que ele fala, ó, então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete, porque Davi tinha sido benevolente com ele, né? Então Davi acaba acreditando. Então, essa fala de Ziba não dá para acreditar. Depois, quando Davi volta, ele acaba encontrando Mefibosete. Mefibosete fala que foi enganado, e aí Davi fala, então tá, fica metade das coisas com você e metade de Ziba. Davi meio que não acredita na fala de Mefibosete. Então, só aqui você já percebe que Ziba não falaria isso à toa. Havia nele e em outras pessoas esse entendimento de pessoas que queriam a linhagem de Saul de volta e acusavam Davi de ser um usurpador. Por quê? Olhe o que fala o Simei depois, quando Davi encontra outra pessoa. Versículo 5, 2 Samuel 16, versículo 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Versículo 6. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Gente, pensa bem, um cara atira pedras contra Davi, vendo os soldados de Davi, que eram matadores, e ele vem lá da casa de Saul, da linhagem de Saul, e olha o que ele fala: amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Ou seja, esse era o pensamento de muitos líderes, muitas pessoas. Poderia ser minoria,
mas acabou sendo crescente. Absalão sabia disso, dessa insatisfação, ele tomou o coração dessas pessoas e foi crescendo o seu poder militar contra Davi. Então Davi está diante de uma situação complicada que ele precisa resolver, né? Cujo reino usurpaste, o Senhor já o entregou nas mãos de teu filho. Olha lá, Absalão, eis agora a tua desgraça, porque é homem de sangue. E aí os soldados de Davi querem matar esse cara, e Davi fala para não fazer isso, né? Olha lá, respondeu o rei, versículo 10, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, ora, deixai-os amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria? Porque assim fizeste, disse mais Davi a Abisai e a todo seu servo, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais esse benjamita, né? Ou seja, ele era da tribo de Benjamim. Aí nós temos o versículo 15, segundo Samuel 16, que Absalão, pois todo o povo, ó Israel, vieram a Jerusalém, ó lá, e com ele Aitofel. Então você tem aí Absalão, o poder militar das 10 tribos ali, vindo para tentar de alguma forma capturar Davi, Aitofel ali, o conselheiro querendo pegar, e aí você tem o Uzai, que é um amigo de Davi que está infiltrado ali para tentar fazer com que Absalão não faça o que Aitofel quer, porque se ele fizesse isso, Davi estaria perdido, porque Aitofel ele era um bom conselheiro e era alguém extremamente inteligente, mas Uzai consegue mudar para fazer com que Absalão fizesse aquilo que Davi queria, fazendo com que Absalão saísse de Jerusalém para ir até o campo pegar Davi, e aonde Davi saberia derrubar esse poder militar, porque era onde Davi tinha maior força e estratégia militar sobre a sua história, né, sobre o seu caminhar militar, né? Então olha lá, Uzai chega para Absalão, viva o rei, porém Absalão disse a Uzai, assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão, não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e a todo este povo e a todos os homens de Israel, a ele pertencerei e ficarei, né? Então ali ele está tentando enganar Absalão, que ele era fiel a Absalão, né? Aí nós temos a questão das concubinas, né? Absalão e as concubinas de Davi, versículo 20, que Aitofel fala isso, olha só, versículo 20, então disse Absalão a Aitofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer, disse Aitofel a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Gente, por que ele fala isso? Porque de alguma maneira houve uma insatisfação nas pessoas com aquilo que foi feito com Betseba. Então, quando Absalão fizesse isso, era como se houvesse uma certa vingança contra a casa de Davi e contra aquilo que Davi havia feito. E as tribos, as pessoas, olhariam aquilo e falariam assim, olha só, ele está vingando aquilo que Davi fez com a neta de Aitofel. Aitofel estava se vingando aqui. Então havia uma certa insatisfação de vingança para com Davi em relação àquilo que ele havia feito. Ou seja, aqui estão as consequências. Davi estava colhendo as consequências daquilo que ele tinha feito com Betseba, né? Então ele acaba coabitando com as 10 concubinas de Davi na frente de todo Israel, ou seja, na frente de todo o poder militar. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, versículo 22, ali à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Então, Aitofel era um conselheiro inteligente, ele sabia o que ele estava fazendo, mas aqui ele estava de alguma maneira se vingando daquilo que Davi tinha feito com Betseba, né? No capítulo 17, nós observamos o conselho de Aitofel e de Uzai, e aí você vai perceber que Absalão não vai no conselho de Aitofel, porque Aitofel queria pegar Davi, e talvez dessa forma ele conseguiria, e ele acaba indo no conselho de Uzai, que era aquilo que Davi desejava, e futuramente nós iremos observar que Absalão cai nas mãos de Davi, né? Então no capítulo 18 você tem aí a guerra,
E aí no versículo 9 você vai ter a morte de Absalão, feita pelo próprio Joabe, e como Davi tinha ordenado para que não fizesse isso, e Joabe acaba desobedecendo isso, e ele se torna, a partir disso, né, alguém um pouco descontrolado naquilo que Davi desejava fazer em Israel, né? Então é como se Davi ele vai tentar tirar Joabe do exército, mas Joabe é persistente, ele acaba matando um outro comandante que Davi põe, e aí depois a gente vai perceber que Joabe ele defende Davi, mas ao mesmo tempo ele também defende os seus interesses, né? Absalão morre, Davi chora amargamente por Absalão, no versículo 19, e a gente vê que Joabe repreende Davi a tal ponto que ele passa a até desrespeitar Davi na sua conduta, né? Então ele mata o filho de Davi e ao mesmo tempo ele quer que Davi aceite isso que Joabe fez, mas Davi acaba não aceitando, e as respostas de Davi, as ações de Davi após isso mostram que Davi de alguma maneira está não aceitando mais que Joabe esteja ali na sua companhia, né? Então no versículo 19 você vê Joabe reprovando Davi, olha lá, versículo 19:1, disseram Joabe, eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer, o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas da cidade, como faz quando envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz, meu filho Absalão, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e os teus filhos e as tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contentes. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. E aí o rei se levanta e vai falar com as pessoas, mas você percebe aqui que o choro de Davi é pela morte de Absalão, e é também porque Joabe não obedeceu aquilo que o rei havia determinado. Então Joabe, mesmo depois de matar Absalão, ele está tentando de alguma forma mostrar que o rei não deve ficar triste, né? Mesmo ele tendo sido rebelde às ordens do rei, né? Aí pessoal, nós iremos ver como ainda a insatisfação está presente e como Davi vai sabendo lidar com ela, né? Então olha lá o versículo 11 lá. O rei Davi mandou dizer a Zadok e Abiatar sacerdotes. Lembre, a rebelião já tinha terminado, Absalão já tinha sido morto, mas Davi ainda não tinha voltado para Jerusalém e ele parece que não queria voltar. Então ele está meio que negociando, vendo o que está acontecendo. Então o reinado, o trono, ele está vazio. Então há uma certa negociação sendo feita. E Davi manda perguntar, e aí, o que vai acontecer? Volto, não volto, entendeu? Então olha lá, então o rei mandou dizer a Zadok e a Abiatar, o sacerdote, que estavam lá em Judá, no reino, né? Falai lá, a quem? Aos anciãos de Judá. Por que os anciãos de Judá? Porque eles, de alguma forma, tinham apoiado Absalão. E olha que Davi fala, por que serias vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia, já chegou o rei até a sua casa? Então aqui Davi está falando assim, vocês apoiaram tudo aquilo que aconteceu, entretanto, vocês até agora não me mandaram mensagem nenhuma para que eu retornasse. Ou seja, Absalão já morreu e mesmo assim vocês não estão mandando mensagens para mim para que eu retorne. Então é isso que Davi está falando. Mas Davi não vai pressionar eles. Davi não vai, de alguma forma, querer voltar para Jerusalém e tomar Jerusalém de maneira militar. Vemos como Davi ele era um rei de forma militar, de conquista, mas ele respeitava os anciãos. Então aqui ele está conversando, vocês querem que eu volte realmente, né? Então aqui ele está mandando uma carta para tentar ganhar o coração desses anciãos.
Então, olha o que ele fala, ó, vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, serias os últimos em tornar a trazer o rei? Olha o versículo 13, quando ele fala, dize Amasa. Quem era Amasa? Era o comandante do exército de Absalão, que se levantou contra Davi. E olha o que ele fala para esse cara aqui, ó. Não és tu meu osso e minha carne? Falando assim, você se levantou contra mim, eu te perdoo, você é meu irmão, você é minha carne. É isso que Davi está falando para ele, ó. Deus me faça o que lhe aprover, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Então, você percebe aqui que Davi está muito insatisfeito com o que Joabe havia feito, e ele está falando para o comandante do exército que estava lá ainda, que era da rebelião, falando, olha, se eu voltar, se permitir que eu volte, eu quero você no comando do meu exército. Então você percebe que Davi, ele era militar, mas ele era um estrategista, né? Então ele está ganhando o coração daquelas pessoas. Ao invés dele voltar de maneira militar para Jerusalém, contra as tribos do norte, ele está mandando uma carta de reconciliação. Vocês são meus irmãos, e você que estava no poder militar da traição, venha para o meu lado, venha estar comigo que eu vou te colocar como comandante. Então você percebe que Davi tem uma mentalidade de estratégia totalmente diferente. Aqui ele está lidando com a insatisfação do norte e a rebelião totalmente diferente de Roboão. Roboão tentou pela força. Pela força, as tribos do norte não se submeteram a Roboão. Davi sabia disso. Então Davi, ele usa de uma estratégia diferente, ganhando o coração daquelas pessoas para que eles não viessem em guerra contra Davi. Davi não iria de forma militar, mas Davi foi de uma maneira ganhando o coração daquelas pessoas, né? Versículo 14. Com isto, olha lá, moveu o rei o coração de todos os homens de Judá. Gente, os homens de Judá, da tribo dele, ou seja, os próprios da tribo de Davi, se levantaram contra o rei em apoio a Absalão por uma insatisfação. Davi, ao voltar, não volta de maneira militar, ele volta de maneira humilde, pedindo para que eles de alguma maneira o reconhecessem, e eles acabam perdoando Davi, se reconciliando, se arrependendo com Davi, e Davi move o coração deles, né? Continuando, como se fora um só homem, olha lá, e mandaram dizer, volta ao rei, tu e todos os teus servos. Ou seja, os anciãos de Judá, que haviam apoiado a ideia do rei estar fora, achando que com Absalão as coisas seriam melhores, aí a gente já percebe que há uma insatisfação, eles acabam se arrependendo e pedindo para que o rei voltasse. E Davi não volta de maneira militar, ele volta de maneira reconciliadora com os homens de Judá. Versículo 15, então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei a fim de fazê-lo passar o Jordão. Então, olha lá, quando Davi se reconcilia com a tribo do sul, que é a sua própria tribo Judá, eles vão lá para trazer o rei de volta, né? Para que o rei assuma o trono novamente. Então, olha, no versículo 16, o mesmo Simei, que estava apedrejando Davi, né? Que era da casa de Saul lá, ele acaba se encontrando com Davi, do versículo 16 ao 23, e pedindo perdão, né? Por tudo aquilo que ele tinha falado a Saul. No versículo 24, você vê Davi se encontrando com Mefibosete. Aqui você vê que Mefibosete fala assim, não rei, eu não estava contra o Senhor, né? Ziba me enganou, né? E meio que Davi perdoa ele, mas fala assim, ó, metade das suas coisas vai para Ziba. Então parece que Davi acredita entre partes aqui em Mefibosete, né? Versículo 40, Davi está voltando e a tribo de Judá está trazendo o rei novamente. E olha como as outras tribos, de alguma maneira parece que elas ficam enciumadas e elas falam assim, os irmãos de Judá estão nos colocando de lado, né? Então é meio complexo, né? Porque ao mesmo tempo que haviam insatisfações das tribos contra Davi, parece que também havia um certo ciúme das tribos. Então a gente vê que Davi consegue contornar a situação, né? Olha lá, versículo 40, dali passou o rei a Gilgal, a Quimã, passou com ele todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Olha o versículo 41. Eis que todos os homens de Israel, lembre as outras tribos, vieram ter com o rei e lhe disseram,
porque furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, a tribo de Judá, porque nos deixaram de lado, né? E conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então, por que eles estão conduzindo o rei? Por que eles estão trazendo o rei e estão nos deixando de lado? Estão nos esquecendo, né? Versículo 42. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel. Olha lá, tá vendo? A rivalidade entre as tribos, né? Porque o rei é nosso parente. Porque, pois, vos irais com isso? Então aí a tribo do sul, não, mas ele é da nossa casa, ele é do nosso sangue, nós temos um certo privilégio com esse rei, né? Porventura, comemos a custa do rei ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos temos do rei. Olha lá, nós somos 10 do norte, somos 10 tribos, vocês são uma tribo só, né? E mais a nós nos toca Davi do que a vós outros, porque pois fizeste pouco caso de nós, não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Então você percebe aqui como havia uma rivalidade entre eles. Judá está falando, o rei é nosso, ele pertence à nossa tribo, ao nosso sangue, por isso que a gente está trazendo ele de volta. E aí o rei do norte fala assim, mas nós somos mais fortes para Davi, somos 10 tribos. Primeiramente a palavra para trazê-lo de volta veio de nós, não de vocês. Então eles estão acusando o reino de Judá, que eles não tiveram a primeira iniciativa em trazer Davi de volta. Então aqui você percebe que há uma rivalidade entre eles, há uma insatisfação entre eles, e Davi precisa reinar de uma maneira que ele está ao mesmo tempo unindo-os, não permitindo que eles acabem brigando entre si, né? Então, no capítulo 20, você tem aí a sedição de Seba, que aí você percebe como ainda havia essa insatisfação nas tribos, e Davi acaba destruindo totalmente as rebeliões. Mas se ainda havia rebeldes, é porque eles viam insatisfações e poder militar de pessoas que tentariam de alguma maneira derrubar o trono de Davi. Então capítulo 20, então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bric, homem de Benjamim, a tribo de Benjamim. Sempre há um levante ali nessa tribo, tentando de alguma maneira acusar Davi de usurpador, e tentando trazer a linhagem de Saul de volta ao trono, né? Então olha o que ele faz, ele toca a trombeta e olha o que ele fala: não fazemos parte de Davi, nem temos herança do filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba. Percebe que ao mesmo tempo que há pessoas junto com Davi, tanto em Judá quanto em Israel, mas há também insatisfações em vários poderes militares ali das tribos, que acabam se unindo a esses rebeldes esses que veem essa insatisfação e tentam de alguma forma derrubar o trono de Davi, né? Então, versículo 2, então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as 10 concubinas, que deixaram para cuidar da casa, e as pôs em custódia. E as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia que morreram, vivendo como viúvas. Então Davi pega lá o Amasa, que era aquele que ele disse, né, que seria comandante do seu exército, né? A gente vai perceber que depois esse Amasa é morto pelo próprio Joabe, né? Porque Joabe não vê com bons olhos, né? E aí, mais uma vez, Davi fica mais insatisfeito com Joabe, né? Mas é para ele diretamente que Davi dá a ordem para acabar com a rebelião de Seba, né? Então lá, versículo 5, partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes, e saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Aí a gente percebe que ele acaba
sendo morto pelos próprios habitantes da cidade, porque ele acaba sendo destruído a sua rebelião, né? Então, com tudo isso, eu só tentei mostrar para vocês da onde vem essa insatisfação do norte. Então, voltando lá ao texto de Roboão, nós precisávamos dar uma olhada na história de Davi para a gente entender com qual situação Roboão está lidando. Davi lidou com essa situação, ele precisou ter entendimento, inteligência, sabedoria para não permitir que o reino do norte, de alguma maneira, tomasse o trono ou se rebelasse. Davi conseguiu segurar o levante e a rebeldia. Roboão está lidando com a mesma situação, porém ele não tem a maturidade de Davi para lidar com isso. E mais, né? A divisão vinha da parte de Deus. Deus estava realmente decidido a dividir as tribos, e ele fala isso pelo profeta Aías, né? Então, olha lá, voltando em Roboão, 1 Reis capítulo 12, versículo 16, o que nós temos: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Ó, a mesma fala que nós observamos na história de Davi. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, aqui a gente já vê a divisão: Israel, o norte, as tribos ficaram lá, e Roboão fica só com a tribo do sul, só com a tribo de Judá no sul, primeiramente, só Judá. Depois a gente percebe que de alguma maneira Roboão consegue ficar com a tribo de Benjamim, mas a princípio Roboão fica só com uma tribo. Olha lá, versículo 17, quanto aos filhos de Israel, porém que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão, ou seja, aqui só é mencionado Judá. Então o rei Jeroboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Olha lá, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Roboão ainda não tinha entendido que o norte não queria mais, eles estavam revoltados. Então Roboão ainda tenta, de uma maneira militar, conseguir conquistar, e a gente percebe que ele vai tentar isso, mas não há como você fazer com que o norte submeta, porque eles tinham um poder militar muito forte, né? Então ele manda esse cara ir, forçar, mas eles não se submetem, né? E aí continua: mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugiu para Jerusalém. Por que ele foge? Porque ele vê que ele está em perigo, porque ele está em Siquém ainda, né? Então ele está em perigo, e o norte possivelmente está de alguma forma tramando para derrubá-lo, né? Versículo 19, ó, assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Versículo 20, tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, ó lá, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Viram aqui? Só menciona a tribo de Judá seguindo a casa de Davi. Depois vai ser acrescentada a tribo de Jamim. Então parece que de alguma maneira Roboão consegue conquistar a tribo de Jamim, mas até então ele fica sozinho com uma tribo. Então, pessoal, sobre a tribo de Benjamim, né? Você vai entender o seguinte, né? Voltando lá atrás, novamente, né? Após a morte de Saul, porque Saul era da tribo de Benjamim, né? Então, após a morte dele, todas as tribos, com exceção de Judá, permaneceram firmes à casa de Saul, ou seja, Benjamim e todas as tribos do norte. Então, eles estavam juntos ali com o norte, né? Mas depois da morte de Isbosete, que é o filho de Saul, e seu sucessor no trono de Israel, a tribo de Benjamim se ajunta às outras tribos israelitas do norte, dispostas a fazer Davi rei. Então aí a tribo de Benjamim fica junto com as tribos do norte para coroarem Davi, rei de Judá, né? Só que quando tem essa questão de Roboão, né, que a princípio parece que Roboão vai ficar somente com Judá, né, as tribos do norte se separam, né, mas aí a tribo de Benjamim, ela permanece com a casa de Davi, né? De algum modo, Roboão
consegue conversar com eles para que eles permaneçam juntos, né? Então parece que Benjamim quer se manter fiel ali ao trono de Judá, ali no sul, e também, se você olhar aqui o mapa, né? Benjamim ele está ali bem perto ali de Jerusalém, né? Então pode ser que também esse fator tenha influenciado na decisão deles aí, né? E aí você vê o versículo 20, né? Olha lá, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação. Então aqui você já vê que eles tinham uma carta na manga, né? Eles já estavam esperando a oportunidade para estabelecer Jeroboão como rei. Então, eles já conheciam Jeroboão, eles já sabiam da profecia de Aias, então eles já estavam esperando Roboão dar o motivo que eles queriam para colocar o rei do norte, porque eles realmente queriam se separar do reino do sul. E essa insatisfação vem lá de Davi, percorre Salomão e explode na mão de Roboão. Obviamente Roboão não soube lidar com isso, e aí nós estamos trabalhando no campo das posições humanas, das decisões humanas dos reis, né? Então Roboão não soube lidar com isso. E aí, se a gente for trabalhar no plano de Deus, obviamente Deus estava por trás disso, Deus havia profetizado isso, e isso que Deus queria em consequência do pecado de Salomão. Então essa é a consequência que Deus acabou colocando, né? Então veremos aqui como Roboão tenta de uma maneira militar recuperar os reinos. Nós vamos observar que ele não consegue, e a gente vê aí que há um profeta nesse tempo aí, que é o Semaías, e como ele faz com que Roboão volte e não tente forçar com que as tribos voltem ao seu poder. Então, olha lá, versículo 21 do capítulo 12 de 1 Reis: vindo, pois, Roboão a Jerusalém, olha lá, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Olha lá, aqui é a primeira vez que menciona que a tribo de Benjamim está com Judá. Então parece que nesse tempo aí, Roboão de alguma maneira consegue convencer a tribo de Benjamim a estar junto com Judá. Talvez, é até compreensível, porque Benjamim via que a tribo de Judá, o templo estava lá, né? Então parece que eles entenderam que era melhor ficar com o sul, né? Porque estava ali o templo, estava a Arca da Aliança, né? Então para eles, acho que foi mais benefício eles entenderem que era melhor ficar com o sul, né? Então aí, ó, 180 mil escolhidos descem para a guerra. Então você vê aí que tem um poder militar forte, né? Para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Aí você vê o versículo 22, ó. Porém veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo, eles a palavra do Senhor voltaram como este lhes ordenaram. Então você percebe aí o quê? Que tem um profeta chamado Semaias, que é reconhecido pelo palácio de Roboão. Roboão não reconhece Aías, Salomão não reconhecia, nem Roboão, mas ele reconhece Semaias. Então provavelmente esse profeta, ele está ali no palácio, né? E de alguma maneira Roboão se submete a ele, né? E aqui a palavra é bem clara, Deus está falando: fui eu que fiz isso, não vá, né? Não lute contra aquilo que eu fiz. E Roboão, de alguma maneira, acaba submetendo essa realidade, né? Então você percebe que o profeta Semaias, ele pertencia a esse círculo real de Roboão, né? Então, de alguma maneira, ele estava ali. E Roboão se submetia realmente, reconhecia realmente a palavra dele. Se você pegar lá, segundo Crônicas, capítulo 12, primeiro você entende que ele submete a essa mensagem: não vá contra as tribos do norte, né? E depois você tem também a atuação dele no segmento do reinado de Roboão, principalmente quando Roboão é atacado pelo reino do Egito. Lembre que o Egito acaba vindo contra o reino do sul, e aí a gente viu
que possivelmente havia uma trama sendo feita pelo rei Sisaque do Egito com Jeroboão, né? Então, ó, segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 1, ó, tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, aí vem, né? Deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. No ano 5º do rei Roboão, ó, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém, ou seja, no ano 5º, depois que havia rompido o reino do norte e do sul, o reino do Egito já vem contra Jerusalém, né? E aí o próprio texto já fala por quê, né? Porque tinham transgredido contra o Senhor. Então, versículo 3, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Você observa aí que tudo aquilo que foi conquistado por Davi, conquistado por Salomão, toda aquela glória, ela vai se destruindo por causa da idolatria de Salomão, e aí por causa de Roboão, por causa de Jeroboão, eles vão perdendo todo o esforço que Davi havia conquistado com guerras, né? Então veio Semaías, né, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém e disseram: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Então, Deus havia enviado o Egito, porque eles tinham abandonado a lei do Senhor. Mas quando o profeta Semaías traz a mensagem, eles se arrependem. Tanto Roboão como os príncipes se arrependem, e Deus acaba tirando a mão que vinha através do Egito por causa desse arrependimento, né? Versículo 8. Porém serão seus servos, para que conheça a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou lá os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Então, tudo aquilo que Davi tinha conquistado, guardado, depois Salomão tinha administrado, toda aquela glória, ela foi sendo roubada, porque os filhos não foram fiéis e submissos àquilo que o Senhor desejava, né? E aí, versículo 10, em lugar desses fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam trazê-los para a casa da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Ainda havia boas coisas. Então, Semaías é um profeta que ele está vivendo na corte do rei, ele é aceito nos palácios reais ali, ele é reconhecido por Roboão, né? De alguma maneira, Roboão ele peca em algumas situações e não conseguir resolver conflitos terríveis que só Davi conseguiu resolver. Mas em alguns pontos Roboão tem um coração sensível a obedecer uma voz profética. Semaías é um profeta ali no reino de Judá, e em determinadas situações ele está presente com uma palavra poderosa, fazendo com que o rei siga orientações vindas por Deus e não entre em conflitos de guerra contra seus próprios irmãos, né? Entretanto, você fica um pouco insatisfeito quando você percebe que Roboão ele caminha por um estilo de vida bem complicado, e aí você não vê a figura de Semaías se levantando e combatendo a situação, diferente quando era no reinado de Davi. Quando você vê Davi pecando com Betseba ali, você vê o profeta Natã o repreendendo. Neste caso aqui, você tem o Semaías, o profeta Semaías presente na questão militar que vai contra as tribos do norte. Você vê ele presente na profecia quando o Egito tenta invadir Judá.
mas você não vê ele presente em muitas outras situações que o Roboão está liderando. Então, você precisa lembrar, Roboão centraliza o seu reino no sul e com a tribo de Benjamim, e o norte vai ser administrado por Jeroboão. E aí você percebe que Roboão, ele herda muitas coisas erradas que vêm ali de Salomão, ele está realizando ali na tribo do sul, e você não vê ali outros profetas ou o próprio Semaías se levantando contra alguma situação. Então lá, você pega a 1 Reis, capítulo 14, no versículo 21, vai falar um pouco dessa questão de Roboão. Lá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, de 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Lembra que eu falei que após Salomão começa essa interação de uma rainha, ou seja, a mãe dos reis está presente na organização dos conselhos, do palácio, ela está presente. Por isso que a gente vai ver futuramente o rei Acabe e Jezabel, e como Jezabel influencia os seus filhos. Então a mãe está presente. Com Davi isso não acontece. Isso é feito com Salomão. Salomão institui isso, e aí nos dá uma certa preocupação. Depois a gente vai estudar a vida de Salomão para perceber se isso é realmente. Se Salomão fez isso porque ele tinha algum entendimento de outros povos que ele acabou herdando, apontando isso como rainhas, né? Rainhas dos céus, rainhas dos deuses, ele acabou trazendo isso para Jerusalém. Então, você tem aí Naamá, era o nome de sua mãe, Amonita. E aí vem o versículo 22, ó. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo. Aí a gente vai perceber que quando o Egito ataca Israel, a profecia de Semaías está falando dessa situação. Entendeu? E isso é importante, isso é bom. Aí a gente vê a figura dele mostrando aquilo que estava acontecendo. Mas o ponto que eu levantei aqui, que parece que quando está ocorrendo toda essa situação aqui, ele é um pouco um profeta inofensivo, não tão agressivo como nós estamos acostumados a ver no reino de Davi e depois no reino do norte através de Elias, através de Eliseu. Tanto que o profeta Semaías nem é mencionado nessa fala aqui de Reis, ele é mencionado só em Crônicas, colocando que a profecia dele vem depois que o Egito está trazendo guerra contra Judá, né? Então aqui o Semaías nem é mencionado, ele só é mencionado no livro de Crônicas. Então lá, porque também os de Judá edificaram altos, versículo 23, né? O provocou a zelo, no versículo 22, mais do que fizeram seus pais. Versículo 23, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Olha o versículo 24. Também havia na terra prostitutos cultuais. O que é isso aqui? Isso aqui é aquilo que Deus havia condenado lá na época de Moisés. Você observar lá na época de Moisés, o texto de Deuteronômio, versículo 23, capítulo 23, versículo 17, fala assim, ó, das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Ou seja, prostitutos cultuais eram normais naquela época em que haviam templos, e lá nesse templo haviam mulheres e homens que se prostituíam entre eles, ou aqueles que iriam para o templo, eles tinham relações sexuais com esses prostitutos, e essas relações seriam ofertas aos deuses. Olha só o que acontece. No reinado de Roboão, há esses prostitutos cultuais que possivelmente estavam no templo de Deus, ou seja, na casa de Deus, feita por Salomão, né? E eles estavam lá, e a arca de Deus estava lá, para você ver como a abominação ali está terrível, né? Ou seja, na casa de Deus há esses prostitutos cultuais. Ó. Havia também na terra prostitutos cultuais, porque eles poderiam estar no templo
porque ali que era a adoração, não era em volta da terra. A adoração era ali, era centralizada ali, né? Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel, porque Canaã fazia isso, né? Então Deus os expulsou por causa dessas abominações sexuais. Para você ver como Roboão, o seu reinado estava declinado. A herança que ele recebe de Salomão, ele acaba declinando cada vez mais, né? No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei tomou tudo. E aqui vai falar a mesma coisa que eu li em Crônicas, né? Aí quando você pega aquele versículo que ainda havia coisas boas em Judá, que eu li, aí você vai entender um pouco quando o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 13, fala assim, ó: também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel, olha lá, em todo Israel, que eles não estavam no sul, eles não estavam em Judá, eles estavam nas tribos. Quando esse pessoal que servia no templo, que eram sacerdotes, eles se depararam com a administração de Jeroboão, eles não quiseram ficar. Aí eles desceram todos para o sul. Olha lá, sacerdotes e levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores de suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém. Então todos eles vieram para Jerusalém. Então as tribos do norte realmente elas ficaram na administração de Jeroboão e elas se tornaram cada vez pior. Na próxima aula a gente vai estudar sobre o reinado de Jeroboão e nós iremos ver como ele fez uma devastação no norte. E o norte não era inocente. Eles realmente estavam querendo um rei igual Jeroboão e eles foram juntos com Jeroboão no seu erro e depois colheram as consequências. Por isso que o norte é destruído primeiro, né? Então, no sul, as pessoas boas, fiéis a Deus, que estavam no norte, acabam vindo para o sul para ficar com Roboão. Roboão tinha os seus erros, conforme a gente já observou. Entretanto, Roboão ainda tinha um lado de submeter a Deus e reconhecer os seus profetas, como ele acaba reconhecendo a voz do profeta Semaías, né? Versículo 14 fala isso, né? Eles vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E aí vem, Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sates, para os bezerros que fizeram. E aí olha o versículo 16, para você ver como o sul ainda se manteve fiel ao Senhor, e foi um reino que durou mais, né? Porque ainda haviam pessoas que buscavam ao Senhor e tinham desejo por ele. Então, o versículo 16, ó: além desses, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram para Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Então você percebe que no Reino do Sul ainda havia sim pessoas que realmente tinham desejo de estar buscando ao Senhor, e isso realmente ajudou o Roboão, né? Ajudou o Roboão na sua administração. Então no capítulo 12 de Crônicas, conforme eu já li, você tem a invasão de Sisaque, e aí você tem aí a fala de Semaías em relação àquilo que Roboão estava passando, né? Então no versículo 5, conforme eu já li, mas vou dar uma lida novamente só para você entender depois de tudo que eu falei, ó. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse: assim diz o Senhor, ó, deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Aí eles se humilharam diante do Senhor, né? Então eles acabaram reconhecendo. Então aqui você tem a aparição de Semaías em relação a tudo o que Judá estava fazendo e aquilo que eles estavam passando, porque eles transgrediram a lei do Senhor. Então a figura de Semaías é presente aqui, e a figura do rei Roboão em reconhecer e submeter, e os príncipes em reconhecer, é um lado bom da história, que você vê que o reino de Judá, o reino do sul, ainda está sensível à voz de Deus e à voz dos profetas, né? E aí o final do reinado de Roboão, versículo 13, ó: fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém,
e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá Amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no do Ido, o vidente. Aqui esse Ido, né? O vidente, a gente não tem muita participação dele, né? Mas aqui a gente também percebe como tanto profetas como videntes estavam ainda percorrendo os palácios de Roboão, que é uma coisa boa, totalmente contrário ao que estava acontecendo com o reino do norte, Jeroboão, né? Não tinha mais ninguém. Jeroboão, quando começa a reinar, ele nem chama o Aías para estar junto dele, né? Versículo 16: descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Lembra que eu falei na aula passada que Abias é o primeiro filho de Jeroboão que acaba morrendo, né? E o filho no qual Deus tinha achado graça, mas ele acaba morrendo. E aí quando Roboão começa a reinar, quando Roboão morre, o seu filho Abias, que é o mesmo nome do filho de Jeroboão, começa a reinar. Então pode ser que aí alguma ligação entre isso. Então, resumindo a aula, pessoal, observamos aí a história de Roboão e o início do reino do norte e o reino do sul, principalmente focando na história de Roboão. Observamos aí como ele tem uma situação difícil para lidar. Essa situação vem lá do tempo de Saul, do tempo de Davi, uma certa divisão que ocorre nas tribos, uma insatisfação entre as tribos, né? Vimos que Davi sobe no reinado através do reino de Judá, e depois ele vai e conquista todas as outras tribos, mas essa insatisfação ela ainda existe. Quando Davi comete determinadas falhas, os insatisfeitos crescem, né? A insatisfação cresce, aqueles que são rebeldes se aproveitam disso, como a gente viu Absalão e outros rebeldes na época de Davi. Davi, de alguma maneira, sabe lidar com essa situação, ele tem ali um coração voltado ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele também tem uma inteligência, uma sabedoria em lidar com os líderes de Israel, os anciãos. Os próprios anciãos, as próprias tribos sabem que Davi é um rei bom e necessário para eles. Entretanto, quando você vê ali Salomão entrando, Salomão ele não está muito preocupado com isso, né? Salomão ele vive um momento de glória, mas ao mesmo tempo ele esbanje muito, ao ponto em que ele acaba também virando as costas para Deus, entrando em determinados pecados que o próprio Deus acaba vindo trazendo a consequência, dando palavras através do profeta Aías, que vai romper com as tribos. Então, Roboão ele está lidando com essa situação. Quando ele tem que resolver isso, e ele vai até Siquém, lá no norte, para tentar ser reconhecido como rei lá, ele acaba não lidando com isso. Ele com certeza, ele sabe, através do seu pai Salomão, toda essa insatisfação, mas ele quer resolver isso através de um poder militar, ao mesmo tempo fazendo com que as tribos se submetam a ele de uma maneira militar, ou seja, forçando-os. Mas as tribos não vão se submeter, porque eles já estão rebeldes no seu coração, eles só estão esperando um motivo para acabar com isso. Eles já têm um plano B, escondido, que é a figura de Jeroboão, e apoiada ainda pelo profeta Aías. Obviamente que nós temos aí a intenção boa de Deus em manter o seu povo unido a ele, mas também nós temos a má intenção dos homens em pegar aquilo que Deus estabelece, mas os homens acabam de alguma maneira fazendo com que os seus planos se misturem aos planos de Deus de uma forma intencional, maligna, né? Então, no caso do norte foi assim, né? Deus desejava
que o norte fosse diferente. Deus desejava que Jeroboão fosse diferente. Ele propôs isso através do profeta Aías. Mas Jeroboão pegou toda essa intenção boa do profeta, essa intenção de Deus, e fez pelo lado negativo. Só a postura de Jeroboão em confrontar Roboão, acusando Salomão de um governo tirano, você já percebe ali que a postura dele é uma postura rebelde. Então ele não está preocupado em fazer um reino conforme Deus desejava. Tanto que quando ele começa a reinar, ele destitui todos os sacerdotes, como a gente viu, sacerdotes e levitas que saem do norte e acabam indo para o sul para ficar com Roboão. Então a gente percebe que Jeroboão viu a intenção de Deus, ouviu a intenção de Deus através do profeta, mas ele pegou e impôs a sua intenção rebelde, gananciosa, idólatra, no qual ele acaba recebendo lá no Egito, né? Instituindo, depois a gente vai ver os bezerros, iguais os bezerros que Israel fez quando saiu do Egito, que Moisés destruiu, né? Ele acaba instituindo isso porque o seu coração era mau e ele não quis submeter à vontade de Deus. Então, Roboão está lidando com toda a situação, ele não soube de maneira humana, vamos colocar aqui, ele não soube contornar isso, fazer com que a situação não explodisse, porque ele foi imaturo, acabando ouvindo os conselhos dos jovens, mas pelo lado do plano divino, Deus estava por trás de toda essa situação para fazer com que o reino se dividisse e a consequência do pecado de Salomão caísse sobre Israel, o reino do sul e depois o reino do norte. Vimos ali o profeta Semaías presente no palácio, entretanto, parece ausente em determinadas situações que Roboão está fazendo ali, né? Então, só para você entender aí, você vai ter aí as tribos, né? Para você se localizar aí, ó. Então você vai ter a tribo de Judá, aqui embaixo, ó lá, que é o reino do sul, e você vai ter ali Benjamim perto, e ó lá, Jerusalém, que é a centralidade. E lá em cima você vai ter Israel, ó, que vai ser todas as tribos do norte. Futuramente a gente vai perceber como Jeroboão acaba reinando e ele coloca o bezerro ali em Betel e lá em Dan, lá em cima, para que as tribos de Israel não viessem adorar em Jerusalém. Então, Babilônia você tem lá do lado direito, que futuramente aniquila o reino do sul, e lá em cima você tem a Síria, né, que vai destruir o reino do norte e depois vai tentar destruir o reino do sul, mas ela não consegue, mas é a Babilônia que destrói a Síria e depois ela destrói Judá, né? Então você tem aí um mapa para você se localizar. Você tem Damasco lá em cima, né? Que é a capital da Síria, né? Que vai ser muito relevante depois para a gente entender a questão dos reis de Israel. Então esse é um mapa só para você se localizar, né? Olha lá, você tem ali, ó, Jerusalém, você tem Betel, você tem Siquém, a capital do reino do norte. Depois você vai ter Samaria, que a capital vai ser Samaria na época de Acabe, na época de Jezabel. Você vai ter o Monte Carmelo, ó, que vai ser a luta, o combate, né, entre Elias e os profetas de Baal. E aí você vai ter aí todo esse caminho aí dos reis de Israel, só para você se localizar, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a questão dos reis de Israel, né? Então, olha lá, você tem aí um certo mapa cronológico para você entender. Então você tem aí, ó, Salomão, 970, 930 a.C., aí você tem Israel, Salomão, as 12 tribos. Depois de Salomão você vai ver as tribos se dividindo. Em 930 Israel se divide. Então aí você tem o reino do sul e o reino do norte. Então no reino do norte você tem Jeroboão I, 930 a 909, e você tem Roboão lá, 930 a 913. Então é dividido os reinos. E aí nesse tempo que você tem aí, ó, Faraó, Sisaque invade Judá em 926. Então você tem aí as duas tribos divididas e como há uma divisão, e aí vai tendo a genealogia entre eles. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Espero que vocês tenham aí compreendido aí o Reino do Norte, Reino do Sul. Principalmente hoje pegamos aí a parte de Roboão, né? Como ele lidou com a situação, o profeta Semaías. Pegamos muito sobre a história de Davi, que era muito importante, sobre tudo aquilo que Davi passou, a insatisfação e como as coisas foram explodindo, né? Então espero que você tenha pego as aulas aí e Deus abençoe você aí. Valeu, pessoal!